a gente está com uma biblioteca virtual, digamos assim. Começou na semana passada e todos os slides a partir de agora então, vão ser disponibilizados nesse link. Então, se você quiser acompanhar agora, durante a aula, no seu celular, você pode digitar esse link aqui no navegador, ou se você quiser depois, durante a semana, revisar os slides, enfim, a aula. Então, se você quiser agora, o Gustavo ele vai digitar aqui pra gente o link, tá? Se alguém quiser acompanhar pelo celular. É só digitar, pode digitar direto a partir do bit.ly, /2Z, G maiúsculo, E minúsculo, I, Y, E maiúsculo e Q minúsculo. Aí se digitar no navegador ele vai dar certo. Então a gente tem a aula passada, que foram os valentes de Davi, e a aula de hoje, que é a aula 20, se você quiser acompanhar, tá bom? Ver uma imagem mais de perto, ver uma passagem que você não conseguiu no slide, alguma coisa assim, tá bom? Todo mundo pegou o link certinho? Podemos passar esse? Se alguém precisar, a gente volta. Então, só para a gente se situar um pouco onde nós estamos trabalhando o tema Israel, origem, trajetória e legado. Nós começamos lá atrás com o primeiro módulo dentro desse tema, foi o dos patriarcas. Então, começando com Abraão, Isaac, Jacó, passando por a história de José, toda a história dos patriarcas. Depois, nós fomos para o módulo A Era dos Juízes. Nós passamos o porquê Deus levantava um juiz, que o povo tinha se corrompido, mas depois o povo, depois de ter salvo, o povo voltava a cair. Então, tudo isso nós vimos nesse módulo. E agora nós estamos trabalhando da monarquia ao reino dividido. Então, a primeira aula desse módulo, nós vimos o povo pede um rei. Então era ali aquele período pré-monárquico, onde o povo chegou para Samuel e pediu um rei humano para estar à frente, então rejeitando a Deus, rejeitando a soberania de Deus sobre eles naquele momento. E todo aquele momento ali a gente viu nessa primeira aula. Depois nós entramos já no primeiro rei ungido, que foi Saul, toda a vida dele, o reinado, né? E alguns problemas que ele teve ali, o porquê Deus permitiu ali que o reinado dele caísse, porque Deus tinha levantado um outro homem. Este que é Davi, que nós estamos estudando. Nós tivemos já 4 aulas a respeito da vida de Davi. Então a primeira delas foi Davi como pastor de ovelhas, então o começo do ministério de Davi. Depois Davi como rei, um panorama bem completo. O pastor Luciano trouxe sobre as guerras, sobre as batalhas, as vitórias de Davi. E depois nós tivemos a aula do pecado de Davi. Foi também uma aula bem profunda, assim, apesar todos nós sabemos o pecado de Davi, mas muitas vezes aplicar as lições, né? O Mateus trouxe essa aula, então a gente poder aplicar essas lições que Davi teve nessa situação. E por último, na semana passada nós tivemos a aula dos valentes de Davi. Sim, eu estava conversando com o Israel e no CETEBAN, e ele comentou uma coisa que eu achei muito interessante, porque eu fiquei pensando, por que a gente está tantas aulas, né, vendo a história de Davi? E aí ele comentou uma coisa no CETEBAN, numa aula de outro assunto. Ele falou assim, que o Davi, ele é o terceiro personagem mais importante para o povo judeu. Por quê? Pelo legado que ele deixou. Então o primeiro é Abraão, que é o pai da fé. O segundo é Moisés, por ele ter liderado o povo no deserto até a terra prometida. E o terceiro, na ordem de importância para o povo judeu, é justamente Davi. Então isso trouxe essa resposta para mim, por que é tão importante nós estudarmos Davi. E depois, agora a gente vai ver que realmente ele serviu com todos os dons e talentos que Deus deu para ele. Talvez alguns que ele não tinha, mas Deus foi capacitando ao longo do ministério dele, ao longo da vida dele. E é isso. Bom, quem que estava aqui na aula passada? Tá. Na aula passada... Na aula passada, então, a Ana deu pra gente aula sobre os valentes de Davi, né? Ela falou a respeito de Davi como guerreiro, enfim, e que o Senhor sempre dava vitória para Davi em todas essas guerras, enfim. E ela comentou sobre os 30 valentes dele, mas que tinham 3 principais valentes.
que era Josebe, Eleazar e Samar. E com a vida desses valentes, a gente pode aprender algumas coisas para nós, né? Como guerreiros, nós somos guerreiros também do reino, né? E alguns questionamentos que ela fez para a gente trazer para a nossa vida. A gente está tendo um corpo mole ou a gente é compromissado com as coisas do reino? A gente tem os interesses do reino acima dos nossos próprios interesses? A gente se move quando tem algum desafio com ousadia, com coragem, ou a gente se amedronta e fica, né, com medo? Quando a gente precisa se posicionar diante de Deus, diante das pessoas com relação à nossa fé, a gente tem se posicionado ou a gente tem fugido? A gente tem deixado para outras pessoas se posicionarem? Então esses foram alguns questionamentos que ela trouxe para a gente na aula passada, a respeito dos valentes de Davi, né? São as lições principais a respeito dos 3 principais valentes. E hoje então, como o Gu falou, a gente vai continuar a respeito da vida de Davi. E hoje a gente vai falar de Davi como profeta, como poeta e como músico. Então, Davi, ele foi ungido inicialmente para ser rei sobre Israel, como eu falei. Mas ele não se limitou a isso, porque ele poderia estar sempre atarefado e limitado como rei, porque ele sabia que o chamado dele era para ser rei em Israel. Mas Deus o capacitou e encontrou nele disposição para realizar obras também como profeta, como músico e como poeta. Bom, o primeiro aspecto que a gente vai tratar então é a respeito da relação que Davi teve com o templo em Jerusalém. A gente, né, eu queria que então alguém abrisse para mim, por favor, em 2 Samuel 7, do 1 ao 6. Alguém para ler para mim esse, e outra pessoa para ler 1 Crônicas 22, do 6 ao 10. Tá? Deixa aberto aí que a gente já vai ler, tá bom? Bom, só para a gente se contextualizar então, até aqui o povo era peregrino, eles não tinham ainda se estabelecido. Aí Davi, ele estabelece o reino dele então na Terra Prometida, o povo está assentado ali, e até então eles não tinham necessidade de ter um templo, porque eles tinham um tabernáculo. O tabernáculo era esse templo móvel, né, onde tinha esse transporte dos elementos do culto, enfim, e não precisava de um templo. Mas como eles estavam pela primeira vez assentados ali em Jerusalém, Davi começa a ter um desejo no coração dele. Começa a surgir o desejo de construir esse templo. E eu queria que a gente lesse, então, ali, 2 Samuel, por favor, que alguém pode ler? Do 1 ao 6. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e diz ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tua casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Bom, então aqui nesse ponto, Davi expressa esse desejo para Natã. Puxa, eu estou aqui no templo, e a casa de Deus é uma simples tenda. Então, ele expressou esse desejo de construir um templo grandioso, né, para Deus. Mas Deus fala através do profeta Natã: eu não preciso de casa, eu não preciso de algo construído por mãos humanas. Assim como os deuses das nações próximas tinham templos para si, Deus não precisava disso, nunca precisou, né? E aí, vamos ver então o que Deus fala para Davi a respeito disso. Por que ele não poderia construir? Quem pode ler então ali 1 Crônicas? Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. A palavra do Senhor, porém, veio a mim, dizendo: Tu tens derramado muito sangue e tens feito grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome,
porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Eis que te nascerá um filho, que será homem de repouso, porque lhe darei repouso de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e eu darei paz e descanso a Israel nos seus dias. Ele edificará uma casa ao meu nome, ele me será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono do seu reinado sobre Israel para sempre. Bom, aqui fica claro, então, o porquê que Deus não permitiu que Davi construísse esse templo. Davi, ele tinha um bom desejo no coração dele, era um sonho bom. E às vezes a gente tem um bom desejo, um bom propósito, mas não é o que Deus tem para nós. Às vezes não somos nós que vamos desempenhar aquela tarefa, que vamos fazer acontecer aquilo, né? Então a gente tem que submeter realmente nossos sonhos, nossas vontades e desejos a Deus. E foi o que Davi fez. Davi entendeu que, ok, não vai ser eu. E Deus explica: Davi, você foi um homem de muitas guerras, você derramou muito sangue, você matou muita gente. Não vai ser você que vai construir o templo, vai ser seu filho, Salomão, que vai ser um homem de paz. Né? E é interessante a gente olhar para isso, porque na verdade Salomão só tem esse reinado de paz porque Davi lutou todas as guerras. Davi conquistou tudo que precisava conquistar para que então Salomão pudesse ficar tranquilo e concentrar na construção do templo. Então é interessante olhar que Davi ele preparou esse caminho para Salomão. Davi realmente foi uma geração que lutou todas as guerras que precisava para que Salomão tivesse paz, né? Que foi o que Deus falou ali, né? Bom, se alguém puder abrir para mim, ali em 1 Crônicas 22, do 1 ao 5, a gente já vai ler. Então, Deus diz para Davi que quem vai construir, então, vai ser seu filho, Salomão, né? E Davi acata esse não de Deus. Davi, ok, não vai ser eu. Então, como meu filho Salomão é inexperiente, ele é muito jovem, eu vou ajudar ele nesse planejamento. Eu vou ajuntar recursos, eu vou começar a delegar tarefas, eu vou começar a planejar. E ele recebe também a planta desse templo de Deus. E ele depois compartilha com Salomão. Então a gente pode ler ali, 1 Crônicas. Lá em 1 Crônicas 28 também vai falar sobre isso, tá? Mas a gente pode ler ali em 22, do 1 ao 5. Alguém pode ler, por favor? Então conclui Davi: este é o lugar para a edificação do templo de Deus, Yahvé, o Senhor, e para o estabelecimento do altar de holocaustos para o povo de Israel. O rei Davi mandou reunir todos os estrangeiros que viviam em Israel, e dentre eles designou cortadores de pedras para prepararem com arte pedras especiais para a construção do templo de Deus. Também mandou juntar grande quantidade de ferro para a fabricação de ferros e dobradiças para as portas, e uma quantidade inimaginável de bronze. Providenciou mais horas de cedro do que se podia contar, porquanto os sidônios e os tírios abasteciam o rei de cedro à vontade. Davi planejava e dizia: meu filho Salomão ainda é muito jovem e sem experiência, e esta casa que ele deve construir para Yahvé deve ser magnífica e em excelência, conhecida em toda a terra e repleta de esplendor à vista de todas as nações. Por esse motivo deixarei tudo preparado para a construção. E assim Davi deixou tudo planejado e preparado antes da sua morte. Então aí a gente pode ver o relato realmente de como Davi preparou esse caminho para Salomão. E a gente pode observar que talvez se Davi tivesse construído, ido em diante com relação a esse sonho dele, que era bom, talvez teria sido um desastre, porque eles ainda não tinham os recursos suficientes, eles ainda não tinham o que precisavam, ainda não tinham lutado todas as guerras, então teria sido um desastre. Apesar de ser um desejo legal, nossa, qual que é o problema? Eu estou querendo construir um templo para Deus. Mas Deus tinha algo ainda maior, ele via além. Então, tudo correu dessa forma, né? Então foi Salomão que construiu o templo. Mas afinal, qual que é a importância do templo? Para eles, lá na época, o templo representava algo que para hoje a gente não tem muita noção da dimensão, mas é a habitação, a casa de Deus, o refúgio, né? Esse lugar principal para onde eles corriam, representando realmente essa presença de Deus. Mas hoje, para nós, a partir do Novo Testamento, a gente entende que nós somos o templo. Né? O Senhor habita em nós e nós carregamos a vida de Deus, nós carregamos esse poder. Então não é necessário um templo, porque todos nós, cada um que está aqui, carregamos
o Senhor, né? Carregamos a vida dele. Então, com relação à relação de Davi com o templo, é isso. Agora, quando a gente recebeu o tema, confesso para vocês que quando falou Davi profeta, não era a primeira característica que eu lembrava sobre Davi. A gente lembra Davi o rei, Davi que venceu muitas batalhas, que escreveu muitos salmos, mas profeta, eu confesso para vocês que não era a primeira coisa que me passava pela cabeça. Mas ele se moveu sim em profecia, e nós vamos ver que Jesus cita ele em um momento. Pode passar ali, é lá em Lucas 24, 25 a 27. Vou abrir aqui rapidinho. Jesus, quando ele está falando aos discípulos, ele fala que o sofrimento dele foi previsto pelos profetas. E ali, Lucas 24, 25 a 27. Se alguém achar, pode ler bem alto aí para nós. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Isso aí, Posso continuar? Não, até o 27, entendeu? 27, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Então, quando ele está falando ali que era necessário que ele sofresse algumas coisas, para eles era muito conhecido quem tinha previsto algumas coisas. E Davi, ele tinha escrito algumas coisas nos Salmos. Então nós vamos ler agora os Salmos e o cumprimento da profecia. Então eu vou pedir para alguém abrir Salmos 22, 18. Vamos fazer assim, alguém desse lado abre Salmos 22, 18 e alguém desse lado aqui abre João 19, 24. Aí se outra pessoa puder... Alguém já pegou Salmos 22, 18? Quem que já está abrindo aí? Daí a gente já passa o próximo para outra pessoa. Salmos 34, 20. E daí alguém desse lado, João 19, 36. Mesma coisa no último daí. 69, 21, Salmo 69, 21, desse lado. E desse lado aqui, João 19, 28 a 29. Já pode ir? Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Então ali Davi estava escrevendo sobre a questão da roupa dividida entre os soldados e a capa que lançaram sortes, né? E aí depois nós temos lá em João 19, 24 o relato do cumprimento. Alguém abriu aí? Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver quem a caberá, para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, fizeram os soldados. Então, essa foi a primeira, e até na Bíblia, na nota de rodapé, tem que é uma referência a Salmo 22, 18. E vamos lá, o próximo, Salmo 34, 20. Foi ali que Davi escreveu sobre as pernas dos dois criminosos quebrados, mas a de Cristo não. Ele lhe preserva todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. Aí. E em João 19, 36? E todas essas coisas ocorreram para que se cumprisse a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Então, mais uma vez, Davi estava falando ali, escrevendo salmos em meio aos seus pensamentos, mas se movendo em profecia, né? Falando de algo que naquele momento talvez eles não estavam entendendo exatamente o que ele queria dizer, mas a profecia se cumpriu. E por último, deram-lhe vinagre para beber. A profecia está em Salmos 69, 21. Quem que pode ler para nós? Deram-me fel por alimento e na minha sede me deram a beber vinagre. Isso aí. E João 19, do 28 a 29. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Fizeram, pois, uma
cana de ensopo e uma esponja ensopada de vinagre, e lhe chegaram à boca. Então, nós temos aí as profecias que Davi escreveu nos Salmos a respeito da morte de Cristo. Aí tem a profecia sobre a ressurreição de Cristo. Essa, vamos abrir lá, é Salmo 16, do 8 a 11. É só para a gente entender que ele escreveu várias... Salmo 16, do 8 a 11. Se alguém quer achar aí, pode ler bem alto para nós. Ó Senhor, tenho-me sempre à minha presença. Estando ele à minha direita, não sereis abalado. Alegre-se, pois o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que os teus santos veja corruptos. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra delícias perpetuamente. Perpetuamente. E depois em Atos 2, do 25 ao 28. Porque dele fala Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. E além disso, a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Quiseste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Na minha versão ela fala, em vez de alma no inferno, fala questão de decomposição, deixar a meu corpo se decompor. E é muito interessante que a continuação de Atos, então Lucas ele está ali no relato, ele está citando isso, pode voltar. Está citando esse trecho de Salmos e ele continua falando assim, ó, lá no... Pode voltar, mano. Não, lá no... Esse aí. Irmãos, permitam-me dizer com toda a convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado. Porque ali ele estava falando que Deus não permitirá que o meu corpo, que a minha alma vá para o inferno, que o meu corpo se decomponha. Isso que ele está falando no Salmo que é releu. Então ele está falando aqui que ele não estava falando dele mesmo, porque ele mesmo morreu. Mas ele era profeta, ele sabia que Deus havia prometido sob juramento que um de seus descendentes se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição de Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Isso aqui para mim foi assim, acho que é o maior exemplo da profecia de Davi, porque Lucas ele está citando Davi como profeta e está reafirmando que ele estava falando. Ele estava reafirmando que realmente ele sabia que talvez não tinha assim, a certeza, mas ele tinha uma convicção como profeta, né, proferindo aquelas palavras. Sim, e aí nós temos aqui, nós não vamos ler todas as profecias, está disponibilizado no slide, mas nós temos também profecias sobre a glória, o reino de Cristo, esse reino que iria vir, o Messias, né? De forma, ele inaugura essas profecias sobre o Messias, né? Então, como o Gu falou, a vida de Davi, de certa forma, apontava para algo muito maior, para um reino muito maior, que era, né, Jesus. Então, por isso que ele se movia dessa forma profética, não só nos salmos, enfim, mas na música, em tudo que ele fazia, ele tinha esse relacionamento, essa profundidade em Deus. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a relação da música na vida de Davi. Eu queria que a gente lesse lá, então, por favor. Vamos começar aqui com a Tami, lá em 1 Samuel 16, do 11 ao 23. Daí vai indo na ordem, assim, se puder. Cada um é um. Eu leio um só. Isso.
Pode ler. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho caçula, mas está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo e o fez entrar. Ora, ele era ruivo, de belos olhos e de gentil aspecto. Então disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este é mesmo. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul e o atormentava um espírito maligno na parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno da parte de Deus te atormenta. Que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu sentirás melhor. Saul ordenou: procure um homem que toque bem lira e o tragam aqui. Respondeu um dos moços: vi um filho de Jessé, o belemita, sabe tocar bem e é forte e valente, homem de guerra, sisudo, em palavras e de boa aparência, e o Senhor é comigo. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, que está com as ovelhas. Jessé pegou um jumento, carregou de pano, um cantil cheio de vinho e um carneiro, e os enviou a Saul, por intermédio de seu filho Davi. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele, e Davi tornou-se seu escolhido. 22. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante o povo, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus ia sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Bom, então aqui a gente pode ver o comecinho, né, dessa experiência, desse ministério, digamos assim, dessa atuação de Davi na música, né? Mas antes disso, antes dele começar a tocar para Davi, o que ele vivia era esse relacionamento com o Senhor, né? Quando Davi foi esquecido pelo pai, foi deixado por último, Deus já olhava para Davi, Deus já via a adoração, Deus já via o coração de Davi que era voltado para Deus. Então, não importa se as pessoas ao nosso redor não nos notam, se fomos deixados de lado, fomos esquecidos em algum momento, Deus ele está com os olhos em nós, uns olhos de amor, olhando para nós e sorrindo e vendo o nosso coração e vendo a nossa dedicação, a nossa busca, sabe? Deus vê aquilo que você busca quando você está só com Ele. E foi o que aconteceu com Davi, né? Davi não tinha noção da dimensão das coisas que ele viveria em Deus depois, mas ele foi servindo, ele foi adorando a Deus no pouco, sendo pastor de ovelhas, indo tocar para o rei Saul, ele foi usando os dons, os talentos dele ali naqueles momentos já. Né? Ele não esperou vir cair do céu: olha Davi, você vai ser rei, você vai fazer isso, você vai fazer isso, para ele começar a usar os dons, os presentes que Deus tinha dado para ele. Então a gente pode ver que essa adoração, esse relacionamento que Deus tinha com Deus começou a fluir para as pessoas, começou a sair desse quarto e atingir as pessoas e tocar a vida de Saul, tocar a vida das pessoas. Literalmente Davi tocava, né? E a gente vê então, conforme vocês leram, que toda vez que Saul tinha esse espírito maligno atormentando ele, Davi tocava e ele então sentia paz, ele sentia alívio, ele sentia tranquilidade. Então a gente vê realmente o poder, né, que Davi tinha para se mover com relação a isso, né? Acho que aí nessa questão cabe aquele texto, né, sobre ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei, né? O chamado dele, na verdade, ele já estava vivendo. Em alguma medida ele já estava vivendo. Com certeza, eu creio que era uma preparação para as coisas que ele viria viver depois, né? Então ele foi se movendo, Deus foi dando, ele foi usando, ele foi fazendo, ele foi desenvolvendo esses dons, esses talentos que ele tinha, para que no futuro ele estivesse capaz, preparado para assumir coisas ainda maiores, né? Então,
Deus viu o coração dele enquanto pastor de ovelhas, que nem a Fábio falou, né? Enquanto ele vivia, ele não tinha nenhum chamado, não tinha nada revelado, mas ele sabia quem ele era em Deus, e isso fez com que Deus enxergasse o coração dele. E é muito interessante essa relação, porque está tudo interligado. A profecia, a poesia, a música, tudo isso fluía da vida de Davi como uma adoração, como realmente o amor que ele tinha pelo Senhor. E aqui a gente pode ler alguns outros versículos que falam sobre isso, né? Ali em 1 Crônicas 13 vai dizer: Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando, com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Né? Então isso mostra para nós que ele tinha essa liberdade da presença, ele não tinha vergonha, ele não tinha medo, ele realmente se movia, ele simplesmente pensava, né, o que Deus ia se agradar daquilo. E de fato Deus se agradou e muito, né, dessa adoração, desse coração de Davi. Então, como a gente já falou, a música fazia parte do relacionamento de Davi com Deus. Era a forma que ele, né, se expressava, era a forma com que ele tocava também, servia a Deus, tocava a vida das pessoas, né? E ele deixou um grande legado para nós hoje, né? No quesito ministério de louvor, assim, muito do que Davi fez, hoje nós desfrutamos também. Então a gente está vendo que Davi, ele meio que revolucionou ali aquele período. Então ele iniciou não que não tivesse música antes, mas ele aprofundou isso, o relacionamento dele com Deus, fez com isso fluísse, música, poesia. Então agora nós vamos entrar justamente em Davi como poeta. E só para conceituar, assim, a poesia é um conceito que eu encontrei, a poesia é uma das 7 artes tradicionais. Então Davi era um artista dos bons. A gente está vendo que ele fazia muita coisa boa, né? Ele dançou, cantou e também ele escreveu poesias, né, que está retratado nos Salmos. Então a poesia, ela retrata a realidade sob a ótica da imaginação do autor e também do leitor. Aqui é um conceito assim básico, né? Mas claro que para nós a poesia ali para Davi, sabemos que essa imaginação dele era vivenciada com Deus, né? Era os pensamentos, vivendo os pensamentos de Deus. E aqui eu trouxe, tem um artigo escrito por Steve Turner, que é Salmos do ponto de vista de um poeta. Ele é poeta e então ele fala sobre os Salmos de Davi. Eu vou ler. Davi, o mais conhecido salmista, não somente era autor e pensador espiritual, mas também músico e dançarino. Sua obra, consequentemente, leva em consideração a dimensão do corpo, mente e espírito. Ele não escrevia apenas para o intelecto. Ele imaginava o retumbar dos símbolos e não os passos de alguém que percorre os corredores de uma biblioteca. Esse comentário dele, então ele está dizendo o quê? Dizendo que Davi vivenciou aquilo que ele escreveu. Ele não estava falando de algo assim teórico. Você lembra os Salmos, você vê que é algo que ele sentia. Tem momentos de angústia, tem momentos de louvor completo, ele está maravilhado com as coisas que Deus fez. Então momentos de arrependimento, né, em que ele derrama o seu coração na presença de Deus. Os Salmos, assim, é muito valioso, muito valioso. Então, agora eu vou ter que dar uma pincelada aqui sobre o livro de Salmos, porque é onde está a maioria das poesias escritas por Davi. Então, ela traduz em verso, como eu falei, os sentimentos experimentados na caminhada com Deus, e é durante toda a vida dele, né? Você tem salmos que fazem referência dele como pastor de ovelhas, né? Como o Salmo 23, você tem salmos que falam de outros períodos da vida dele. Pode falar. Peraí, eu esqueci de falar. Os salmos, o livro de Salmos, no original, ele tem uma divisão. Livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, livro 5. E aqui está a divisão, que é do livro 1 ao 41. Depois a gente vai fazer uma dinâmica, aí vocês vão precisar dessa informação. Mas depois a gente volta. Então, pelo menos 73 dos salmos que a gente tem na Bíblia estão escritos em cima salmos de Davi. Outros salmos, alguns são escritos por outros autores, um de Moisés, 2 de Salomão, tem os filhos de Corá, Asaf escreveu também. Mas a gente vai... pelo menos 73 são de Davi. Tem muitos que são desconhecidos, quase um terço deles. Tem autores teólogos que dizem que
tem mais salmos que são de Davi, por você ler o contexto, o estilo literário, você consegue identificar algumas coisas, mas com certeza são 73, que está escrito em cima na original em hebraico. E aí aqui tem também, depois na dinâmica a gente vai precisar desses salmos de Davi. Pode passar. É agora? Então, é agora, pessoal. Eu vou acender a luz aqui para não acender, não pode. Então, assim, nós vamos fazer uma dinâmica para a gente. Eu esqueci de falar desse lado aqui, peraí. Então, 14 desses 73 a gente consegue relacionar diretamente com algo que aconteceu na vida de Davi. Como eu falei, o 23, que fala do Senhor meu pastor, né? Todo mundo sabe. Então, o 18, por exemplo, é um cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos dos seus inimigos e de Saul. É bem profundo esse salmo. Nossa, é muito bom. E o 57, quando ele fugia de Saul na caverna. Isso aí. Agora nós vamos fazer a dinâmica. Vai ser assim. Eu queria fazer tipo um qual é a música. Porque nós temos muitas músicas que são inspiradas em salmos. Mas eu tentei encontrar uma mecânica que a gente consiga brincar e seja... como a gente não tem a música inteira, algumas tem, mas as mais conhecidas têm trechos. Então eu peguei algumas músicas que são, pelo menos o começo, a primeira estrofe da música, que é uma citação de salmos. Então nós vamos dividir para um lado meninos, para um lado meninas. Agora vou precisar que vocês se organizem. Não, meninas do lado esquerdo, que acho que tem mais. A Dani não pode se mexer. Não, tem um. Aqui tem mais meninos. Vocês passam para cá as meninas. A letra mais próximo possível do que está escrito na Bíblia, para a gente ficar mais fácil da gente achar. Mas tem muitas músicas que são baseadas, a literatura de Davi inspirou muitos escritores, inclusive do Novo Testamento, que citam ele, como a gente viu. Então é muito rico o que Deus revelou para ele, através da intimidade dele com Deus. É muito rico. E a gente trouxe também para mostrar que hoje, o que Davi fez, deixou de legado, nos atinge hoje, né? Até hoje a gente é impactado pela vida dele, por ele ter dito sim para o chamado, por ele ter correspondido ao chamado dele. Olha quantas gerações ele alcançou através dessa obediência, dessa fidelidade ao Senhor. E aqui a gente olha para a vida de Davi e... Deixa eu só ler. Na verdade, eu pulei lá na hora que eu falei da vida dele, acabei pulando sem querer. Eu vou voltar ali só para ler o Salmo 18, que eu acho. Tem algum ator aí para fazer uma entonação? Alguém do Ministério do Teatro aí? Presente? Você? A Fábio vai ler isso, Fábio. Fábio. Não pode fazer assim, porque daí estraga a voz. Fala inteiro? Não, lê um trecho aí pra gente. Ele vem grande. Só um trecho dela. Só um pedaço pra gente ter uma noção de como ele se derramava ali, pra deixar isso exemplificado. Nossa, eu tô enjoado, acho que não ia ficar legal. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos e se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até outra vai o seu percurso. Nada foge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos
igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o seu servo em nos guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então eu serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na sua presença, Senhor, rocha minha e redentor. Então a gente vê ali. Obrigado. Qual o salmo? 18? Esse é o 18. Tá muito diferente, mano. Sério mesmo? Sério. O meu começa: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Esse é o começo do meu. Eu fiquei na dúvida. Eu acho que Ela está falando de céus e tudo aqui, mas foi granizo aqui só. Mas sol não. eu não consegui acompanhar também, mas acho que é diferente. Pode ser? Porque você está com 19. Não sei, gente, às vezes eu li errado. Às vezes eu li errado. Será que ela não 19? Eu li errado. Mas tudo bem. Ela 19 nem é mesmo. Só o primeiro versículo e o segundo. Então, o primeiro e o segundo. Eu te amo, Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que eu me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, que era o ministério de dança da igreja há muitos anos. Mas pronto, obrigado, Fábio. Deu Deu 18 e deu 19 também. Mas que mostrar que os dois são bênçãos. É que na verdade toda a literatura de Davi assim, é muito completa, né? Então ele traz essa questão poética, né? Muito forte nos textos dele ali. Ele traz umas figuras, né? Exemplificando a rocha, o pastor, todas as figuras que ele traz é muito palpável para começar a se relacionar com Deus de uma forma diferente. Ou começar a entender melhor o relacionamento deles com Deus, né? E além da imagem, a questão rítmica na português, a gente perde um pouco disso, né? Um pouco, bastante. No hebraico, daí, no caso, tem bastante essa questão ritmada, então, música. É verdade. Eu até ouvi, eu ia trazer também na dinâmica aqui, uma delas em hebraico, para vocês adivinharem, mas eu achei que ia ficar meio complicado. Então, eu deixei de lado. Pessoal, é a conclusão. Bom, gente. Então a gente olha para a vida de Davi e a gente pode observar que mesmo ele sendo ocupado com as coisas do reino, mesmo ele sendo um homem poderoso, ele nunca deixou de lado o que ele começou, né? A base de tudo, que é o relacionamento dele com Deus, essa intimidade e tudo, e fica nítido. A gente vê essa comunhão que ele tinha com Deus através da música, através dos salmos, tudo isso fica muito visível para nós e a gente se identifica com Davi, né? Porque ele não era um homem perfeito, ele tinha seus erros, mas ele sempre voltava para Deus. Ele errava, ele caía, ele não fugia de Deus, ele corria para Deus, sabendo que é em Deus que ele vai encontrar o perdão, é em Deus que ele vai encontrar o verdadeiro arrependimento e a solução e realmente aquilo que ele precisa, né? Então, Davi nos ensina, acima de todas essas coisas, a respeito de corrermos, de nos voltarmos para Deus, de nos voltarmos para essa intimidade. Não importa o que você está fazendo, não importa o seu chamado, aliás, é nesse lugar que você vai descobrir o que Deus tem para você, assim como Davi descobriu quais eram os talentos, os dons dele, o chamado que ele deveria fazer, foi nesse lugar de intimidade, nesse lugar de comunhão com o Senhor. Então que isso sirva de lição para nós, sabe? Eu não sei qual é o meu chamado,
eu não sei o que eu devo fazer, ainda não tem tudo claro aqui na minha vida, mas então eu vou correr para esse Deus. É esse Deus que me criou, esse Deus que me formou, esse Deus que sonhou com a minha vida, sonhou com cada dia da minha vida, sonhou com cada dia, sabe? Sonhou com cada pessoa que eu ia tocar, sonhou com cada pessoa que eu ia impactar nessa sociedade, nessa geração, algo que só eu posso fazer. Então eu preciso correr para esse Deus, eu preciso correr para esse lugar de intimidade, sabe? Ter meu coração prostrado, como Davi teve, sabe? Isso me toca muito, porque Davi era esse homem sensível para Deus, era esse homem que tinha um coração, um homem segundo o coração de Deus por isso, porque ele corria para Deus. Então que a gente possa correr para Deus também, não com interesses. Eu quero descobrir meu dom, meu chamado, quero ser grande como Davi, quero ser poderoso, quero ser habilidoso. Não é essa a motivação, sabe? Tudo isso vai fluir, tudo isso vai acontecer naturalmente desse lugar que eu estou em Deus. E eu vou então tocando a vida das pessoas. Vou começando usando os dons, os talentos, os presentes que Ele está me dando agora. Sabe? Eu só sei isso, é pouco, eu não sei direito. Mas eu vou servir com alegria, com amor. E aos poucos Deus vai me conduzindo, me levando para esse lugar onde Ele tem outras coisas para mim. Mas como Davi, eu vou dando passos em direção a isso, a esse chamado, a esse relacionamento com Deus. Assim como o Luizão, ele ministrou ontem, a palavra veio bem de encontro a isso, né? A você se preocupar com o mais importante, né? E o mais importante é estar com Deus, independente do que você está fazendo, independente de estar cumprindo ou ainda não saber exatamente qual é o seu chamado, mas você estar buscando em Deus, se alimentando de Deus. Esse é isso que Davi nos ensina, que muitas vezes ele como rei poderia dizer assim, eu não tenho tempo de ficar escrevendo poesia, não tenho tempo de dançar para comemorar, ou de rasgar minhas vestes diante de Deus, não tenho tempo para isso, tenho que resolver coisas do reino. Ele era muito procurado, ele era o rei de Israel. Mas não, ele nunca deixou de lado tudo que Deus tinha confiado a ele. Por isso ele foi grande, por isso ele nos deixa esse legado. Porque ele usou todos os dons, a vida dele ele entregou realmente diante de Deus. E o tempo que ele tinha, ele serviu a Deus. Ele tinha pecado, ele tinha errado, e errou diversas vezes. Mas isso não impediu o agir de Deus, através dos dons que Deus tinha para ele. Mas a gente olha para isso e a gente pensa, puxa, Davi era um homem grande, foi um homem poderoso. Aí eu sei lá, nunca vou fazer coisas tão grandiosas como Davi. Mas Davi não era mais especial do que nós somos hoje para Deus. Deus não olhava para Davi com mais amor, com mais admiração, com mais bênçãos para Davi do que para nós. Tudo que Davi viveu, claro, né, cada um da sua individualidade, mas tudo que Davi viveu está disponível para cada um de nós. Esse poder, esses dons, esses talentos, esses presentes, esse chamado que Deus tem para cada vida. Então hoje Deus nos entrega um presente, né? Um presente para cada um. E quando a gente recebe um presente, a gente precisa usar, né? Porque senão fica chato, assim, a gente jogar no fundo do armário, a gente negligenciar esse presente que Deus nos deu. A gente precisa apreciar essa pessoa que nos deu esse presente, valorizar. Obrigado. A gente precisa valorizar esse presente que a gente recebeu, sabe? E usar, fazer o melhor uso desse presente, que não é não é um papelzinho, é simbólico, mas é algo muito grandioso, né? Que Deus tem para cada um de nós. Representa. Talvez. Olha, é abundância do presente. Talvez você já sabe qual é esse presente que você tem recebido de Deus. Talvez você esteja lutando, porque ainda você não se sente preparado, assim como nós não estávamos para essa aula. Mas assim, quando Deus chama, quando alguém faz um convite para você, coloca diante de Deus. Se aquilo é de Deus, Deus vai confirmar no teu coração e você vai sentir paz em fazer. Então, talvez você já sabe exatamente o que é que Deus tem confiado em você. Ou talvez você ainda não sabe, mas é tempo de buscar. Então, Deus está entregando esse presente como um papel simbólico para que você coloque no meio da tua Bíblia e quando você estiver no teu momento de oração, ore a respeito disso. Porque a palavra diz, buscar com zelo os melhores dons. E Deus Deus está disponível para abençoar a gente, para capacitar para toda boa obra.
Lembrando que a finalidade disso, o fim, o objetivo disso não é para nós. Nossa, eu tenho muitos dons e talentos, uau, tô cheio de presentes aqui. Não é para mim. É para que eu compartilhe, rasgue esse papel, digamos assim, pegue esses dons e talentos e abençoe a vida do outro. É para que o outro seja edificado, para que a igreja seja edificada e cresça, sendo saudável. Então, esse é o objetivo de tudo isso, né? E eu queria que a gente pudesse assistir um vídeo agora, pensando nisso, olhando para si mesmo. Olha para você e pensa, como que eu tenho vivido a minha vida, sabe? Que esse vídeo possa falar, né, nos nossos corações. Se a gente olhar para a vida de Davi, olha quantas gerações, e se fosse fazer essa conta, quantas pessoas foram tocadas pela obediência de Davi ao chamado dele. Então vocês entendem a gravidade e o temor que nós devemos ter do dia que a gente vai comparecer a Deus com esses presentes que a gente recebeu, cada um recebeu o chamado. Se a gente não... Igual Davi tinha um bom desejo, um bom sonho, mas aquilo não era a vontade de Deus. Então eu não quero chegar no céu e Deus falar, Bianca, você não fez nada do que eu te pedi. Você fez coisas boas, coisas legais, ok, mas não era o que eu te pedi. Então que a gente possa ter esse temor mesmo de buscar o Senhor, né? A gente não sabe a duração da nossa vida, então que a gente possa viver cada dia tendo esse temor mesmo. Assim como na parábola dos talentos, né? Que ali ele cita no final. Então a gente tem um talento, a gente tem alguma coisa, mas a gente ou enterra ou usa de forma simples, sem buscar Deus, sem aperfeiçoar esse talento que Deus nos deu. Então a gente pode ser displicente com algum dom que Deus tenha confiado a nós para alcançar alguém. Porque existem pessoas que só nós vamos conseguir encontrar. A Bianca tem uma rede de pessoas que é só ela. Você é só uma rede de pessoas que só você consegue encontrar. Então Deus, Ele nos capacita para essa obra. Por isso, essa relação com os talentos, né? Vocês creem que tem um chamado? Todos aqui creem que tem um chamado de Deus para as suas vidas? Amém. E como que a gente tem correspondido a esse chamado, sabe? A gente tem como Davi dado passos em direção a Deus para descobrir o que Deus tem para nós? Ou a gente tem vivido de uma forma negligente com relação a isso? Se a gente ainda não tem certeza do chamado, que nem o Davi, eu acho que quando ele era pastor, ele não imaginava quem ele iria ser. Mas ele buscou a Deus, ele estava ali disponível para Deus. E é isso que mais importa. E aquilo que Deus for colocando no teu caminho, Deus vai capacitando, né? Logo depois ele já vai enfrentar Golias, Deus capacita ele de forma sobrenatural para vencer um gigante. Então, é o coração, é tudo que você está buscando a Deus, saber quem é Deus e ter o teu coração firmado nisso. Porque assim, a gente pode viver uma vida abençoada, dar frutos, ser feliz nessa terra, mas alcançar a salvação. Mas a salvação não é só o que Deus tem para nós aqui nessa terra. Ele tem algo além da salvação. O que nós vamos fazer com essa salvação? A partir desse momento que eu fui salvo, que eu fui perdoado dos meus pecados, que Deus me curou, que Deus me mostrou, me revelou o amor dele e me deu tudo isso. O que eu vou fazer com isso? Né? Eu posso escolher viver uma vida abençoada, vivendo na igreja, mas eu posso escolher viver uma vida poderosa, desfrutando de tudo que Deus tem para mim, desfrutando de todos os dons, buscando com zelo, com paixão. Deus, eu não sei qual dom eu tenho, mas Deus, me mostra. Deus, eu gostaria de ter esse dom, eu acho tão legal. Deus, eu quero isso, eu quero me mover dessa forma. Deus, me dá esses dons, por favor. Deus, me ajuda a desenvolver os meus talentos, porque como a gente lembra, como a gente sabe, os dons são diferentes de talentos, né? Os dons são algo sobrenatural. É o presente que Deus nos dá no momento, da nossa conversão, e os talentos são algo que a gente desenvolve com treino, com prática, com tempo, enfim. Então, tem uma parte que é Deus que faz, mas tem uma parte que é nossa. Tem uma parte que é nossa responsabilidade, e a gente vai ser cobrado disso um dia. Do que a gente fez com essas coisas? Então, fica essa lição da vida de Davi tão rica, né? Que cada dia que a gente vai estudando Davi, a gente pode aprender algo diferente. E é isso. Então é isso aí, pessoal. Obrigado.